Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito, mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já eu agradeço. De volta à estrada. No final da terceira semana, os 7 se reuniram em um refeitório improvisado, um espaço rústico sob lona esticada, como tetos provisórios, mesas de madeira improvisadas rangendo sob o peso de pratos simples, o cheiro de sopa e pão fresco misturado ao sal do mar que invadia o ar úmido. Eles comiam e observavam o movimento ao redor. Socorristas rindo exaustos, crianças correndo entre barracas com uma inocência que contrastava com a devastação, médicos com olhares cansados mas sorridentes. Uma cena que os enchia de uma tensão emocional, um misto de contentamento pela recuperação e melancolia pela efemeridade da vida humana. Inês deslizou sua mão sobre a de Sariel e ele a segurou com firmeza. Um toque que pulsava com o alívio de tê-la ao lado após o abismo da separação. Ela sorriu curiosa e perguntou: "A música a 2 passos do paraíso? Onde escutou?" Todos pararam sem entender a pergunta. Sariel sorriu, engoliu uma garfada de comida e respondeu olhando para ela: "Quando comecei a perder a consciência, quando fui capturado em Lumiar, dei o comando para a foice entrar em modo casulo. Quando despertei, senti que estava em alto mar. Apesar de desperto, ainda estava dentro do casulo. 2 homens o examinavam tentando achar uma brecha para me alcançar, e um deles assobiava essa música sempre que se distraía. Até que um dia ele cantou enquanto prendia algo no cilindro. Estou a 2 passos do paraíso. Eu pensei que era onde eu queria estar, a 2 passos do meu paraíso." Ele segurou o queixo de Inês e beijou de leve seus lábios. Auren olhou para Raziel e disse com diversão disfarçada: "Conheci um certo anjo há séculos. Passamos por várias revoluções, evoluções e progressos. E nunca tivemos uma música que falasse do quanto eu sou importante para ele." Omeraquiel recostou na cadeira e apoiou a fala de Auren. "E eu que salvei a vida de um querido, e nem uma melodia de harpa feita para mim tive." Tiranael começou a rir, e Samarriel encarou Sariel e Inês dizendo: "Vocês 2 deveriam calar a boca. Estão criando atritos onde só havia harmonia." Raziel olhou para Auren e perguntou: "Tá falando sério? Quer mesmo uma música que nos represente? Eu conheço algumas, mas nada que chegue perto do que sentimos ou do quanto é importante para mim. Mas posso procurar uma se..." Auren pôs o dedo nos lábios dele e disse sorrindo: "Tô só zoando, Razi. É estranho vindo de mim, eu sei, mas eu aprendi com você." Raziel passou a mão pela testa, limpando um suor imaginário e se abanou teatralmente. "Que susto! Pensei que teria que passar pelo tormento de escutar melodias humanas só para achar uma que combinasse com nós 2. Eles riram descontraídos e Tiranael perguntou: "E então, como vai ser de agora em diante? Todos nós vamos caçar juntos ou cada um para o seu lado?" Samarriel respondeu, mexendo no prato vazio com o garfo: "Eu e Omeraquiel vamos voltar. Estou pensando em argumentar uma mudança de missão." Ele segurou a mão de Omeraquiel, que apertou a dele com carinho e continuou: "Descobri que quero fazer isso que fizemos aqui essas semanas. Quero estar onde as pessoas mais precisam. Quero ser voluntário em situações como essa
e poder usar meus poderes não mais para caçar meus irmãos caídos ou fugitivos. Sariel encarou os dois e perguntou: é surpreendente seu desejo, irmão. Justo você, que era o mais empenhado em nos caçar. Mas e a Omeraquiel? Ela deseja o mesmo? Sarmariel riu, sabendo que a pergunta vinha da fama de controlador que carregava. Omeraquiel passou o braço em volta dele e respondeu: ele decidiu isso por minha causa, Sariel. A ideia de ficar e ajudar as pessoas ao invés de caçar os irmãos foi minha. Mas ele gostou e aceitou. Só que Sarmariel é todo correto e acha que devemos voltar e anunciar nossa decisão. Tiranael bateu no ombro dele e disse: eu te desejo sorte, irmão, mas eu não vou voltar. Esses 4 aqui vão ter que me aturar. Eles riram e Inês segurou a mão dele, dizendo com firmeza: tem um lugar VIP, parceiro, porque não importa o que sou agora, ainda sou uma caçadora. Ainda existem criaturas no mundo que se comportam mal e precisam de uma lição. Será bem-vindo. Auren encarou Inês e falou: vejo que agora eu faço parte do grupo. Raze não vai querer ficar longe do irmão. Então podíamos transformar meu sítio numa sede, um lugar para sempre voltarmos depois de uma caçada. Sariel sorriu e disse para Auren: eu aprendi uma coisa com Inês. É na estrada que encontramos quem realmente precisa de ajuda. Ela nos coloca onde devemos estar. Nossa casa, nossa sede é a 4x4. Os hotéis de beira de estrada têm as melhores camas e os postos de gasolina as melhores lojas de conveniência. Tiranael completou com humor: e os melhores churrascos estão na beira da estrada. E Raziel concluiu, segurando firme a mão de Auren: o mundo é nosso lar, Auren, e não precisamos voltar quando já estamos. Naquele refeitório improvisado, entre risos descontraídos e lembranças que aqueciam o peito, os 7 anjos selaram não apenas o fim de uma missão árdua, mas o início de uma nova forma de viver, unidos pela estrada onde o destino os chamasse, seus corações pulsando com uma mistura de liberdade recém-conquistada e o compromisso eterno com o bem maior. Eles estavam reunidos, rindo e conversando descontraídos no refeitório improvisado na costa caribenha, onde o sol da manhã filtrava-se pelas lonas esticadas como tetos provisórios, projetando sombras dançantes sobre as mesas de madeira gasta. O ambiente era simples, mas pulsava com uma vida resiliente. O cheiro de sopa quente misturado ao sal úmido do mar e o som constante das vozes dos voluntários ecoando como um coro de esperança em meio à devastação. Praias ainda marcadas pelos destroços retorcidos, ondas remanescentes lambendo a areia com fúria contida, e o ar carregado de umidade salgada que carregava o peso sutil da tragédia recente. Foi nesse momento que um oficial responsável pelos voluntários se aproximou, puxou uma cadeira com um rangido seco e sentou-se diante deles, encarando-os em silêncio por alguns segundos que pareciam eternos, instilando uma tensão sutil no ar já carregado. O sorriso discreto em seus lábios foi acompanhado por um leve brilho dourado em seus olhos, uma essência que os atingiu como um sussurro ancestral, revelando Azrael em sua forma disfarçada. Todos sentiram imediatamente a presença dele, um misto de reverência e ansiedade que apertava o peito como se o destino os observasse mais uma vez. Vocês andaram ocupados por aqui, e confesso que estou surpreso com a iniciativa. Achei que depois de tudo quisessem estar bem longe daqui, mas vocês estão cada vez mais parecidos com os humanos. Ele colocou algo sobre a mesa e empurrou até o centro. Ao recolher a mão, revelou-se 2 cilindros, um de ônix negro e outro de oricalco, um metal raro encontrado apenas na lendária Atlântida. Cada cilindro tinha o tamanho de um palmo, objetos que emanavam uma aura eterna, evocando nos anjos uma mistura de curiosidade e apreensão pelo poder contido neles.
Azrael olhou diretamente para Sariel e Raziel e disse: Peguem, são suas novas armas. O ônix negro é seu, Raziel, e o oricalco de Sariel. Coloquem o cilindro na vertical no pulso de vocês. Os irmãos obedeceram. Pegaram os cilindros e os posicionaram como indicado, sentindo uma leve picada que os atravessava como um arrepio divino. O metal se moldando, dando a volta em seus pulsos como braceletes vivos. Uma transformação que os enchia de uma tensão excitante, como se o destino os armasse para batalhas futuras. Azrael explicou com sua voz firme e solene: Esses metais se moldam às suas vontades, como a espada de Efraim, que se torna aquilo que ele precisa conforme sua determinação. Assim são suas novas armas. Espero que usem com sabedoria. Não vou convocá-los para o Nix, como eu deveria fazer, já que estão livres de suas prisões e absorvidos. Contudo, ainda têm a obrigação de fazerem seu trabalho como ceifeiro e guia. Inês é auxiliar de ambos. Quando for difícil ceifar ou guiar, ela pode ajudar em ambos os casos. Ele se levantou, o olhar severo, mas carregado de confiança, e concluiu: Dessa vez vou ficar de olho nos dois. Portanto, andem na linha. Despediu-se de todos e saiu caminhando, desaparecendo entre as pessoas, como se nunca tivesse sido mais que um voluntário comum, deixando para trás um vazio carregado de expectativa. Os anjos sentindo o peso de sua presença ecoar em suas almas como um aviso sombrio. Naquela noite, Sarmarriel e Omeraquiel se despediram dos 5 amigos, um adeus que apertava o peito com uma melancolia sutil. O céu estrelado sobre a costa caribenha servindo de pano de fundo para silhuetas que desapareciam entre as estrelas, evocando uma sensação de perda temperada pela promessa de novos caminhos. Sariel segurou a mão de Inês e disse com um sorriso leve: Vamos ver do que essas novas asas são capazes. Ela sorriu e juntos se lançaram ao céu. Voaram lado a lado, cortando as nuvens com leveza e precisão. Uma liberdade que os enchia de euforia. Ora descendo baixo para tocar o oceano com a ponta das asas, criando trilhas efêmeras na água escura. Ora levantando-se em espirais que desafiavam a gravidade. Raziel e Auren se divertiram observando, até que não resistiram e se juntaram a eles. O grupo traçando manobras impossíveis sob o luar, uma dança aérea que dissipava a tensão acumulada, transformando o remorso em uma alegria efêmera. Tiranael os acompanhava observando em silêncio, seu coração pulsando com uma gratidão profunda pelo laço que os unia. O contraste com os encontros passados instilando nele uma emoção intensa. Tiranael os acompanhava observando em silêncio. Ele percebia o quanto haviam mudado desde que conheceram Inês. Ela despertava neles algo que nem sabiam que tinham ou desejavam. Até Sarmarriel, com seu jeito durão, ou marrento, como Inês dizia, havia mudado. Aquela lupina desaforada era agora parte da vida deles, e nenhum ali queria perder isso. Desde que conheceram Inês, uma transformação sutil os havia tocado, despertando desejos adormecidos. Ele sabia que se dependesse dele, proteger tudo o que haviam construído desde que conheceram Inês seria sua prioridade. Sentia-se feliz, leve, livre da pressão de caçar seus irmãos caídos, sentenciá-los e aprisioná-los. A liberdade que experimentava desde que a conhecera era o que queria para toda a eternidade. Já estava amanhecendo quando chegaram a João Pessoa. Pousando no sítio de Auren, sob os primeiros raios de sol que tingiam o litoral de tons dourados, e se surpreenderam. O lugar não estava destruído como haviam deixado. Uma visão que os enchia de alívio misturado à curiosidade. Na porta havia um bilhete e as chaves de Elric. Auren abriu o bilhete e leu em voz alta: Com os cumprimentos de seu ex-parceiro. Ao abrir a porta,
Tudo estava em seu devido lugar. Paredes restauradas, teto firme, janelas antes trincadas agora intactas, uma restauração que evocava um milagre sutil, enchendo-os de uma gratidão silenciosa. Aurien sorriu, escancarando a porta, e disse com entusiasmo: "Entrem, mi casa su casa." O alívio e a alegria se espalharam entre eles, o peito de cada um se expandindo com a sensação de um novo começo, transformando as sombras da batalha em uma promessa de paz duradoura. Aurien mandou que ficassem à vontade, dizendo que poderiam escolher qualquer quarto do andar de cima para descansarem. Para Raziel, ela indicou o próprio quarto no andar de baixo. Tiranael e Sariel subiram juntos, enquanto Inês caminhou até a sua mochila, que estava largada sobre uma poltrona próxima à janela. O sítio de Aurien, em João Pessoa, estava restaurado e acolhedor, como se o caos recente nunca o tivesse tocado. Um santuário de calmaria em meio ao litoral. O sol da manhã atravessava as janelas recém-reparadas, banhando o interior com uma luz dourada que dançava sobre as paredes claras e o piso de madeira polida, evocando uma paz frágil quase ilusória. O cheiro de terra úmida do jardim se misturava ao aroma suave das flores que desabrochavam além das vidraças, carregado pela brisa leve que entrava pelas frestas, sussurrando promessas de renovação. No entanto, o ambiente guardava ecos sombrios do passado recente. Sombras alongadas que pareciam remanescentes de asas negras, e um silêncio que, por vezes, se tornava opressivo, como se o lugar ainda respirasse o resíduo de batalhas celestiais. Inês pegou a mochila e, ao levantá-la, um pedaço de vidro caiu no chão, com um tilintar agudo que ecoou como lembrete cruel. Ela se abaixou e o recolheu, o coração apertado por uma pontada de confusão e melancolia. Reconheceu imediatamente. Era do carro. A lembrança da explosão de luz e dos vidros se despedaçando veio à mente como um flash violento, mas o restante estava em branco, um vazio na memória que a inquietava como uma ferida aberta, instilando uma tensão sutil de incompletude. Ao erguer a cabeça, encontrou Aurien parada, observando-a em silêncio. Os olhos da fênix carregados de uma empatia profunda que misturava a preocupação maternal ao peso de segredos compartilhados. Aurien caminhou até ela, pegou o pedaço de vidro da mão de Inês e o levantou contra a luz que atravessava a janela. O fragmento refletiu o sol como se fosse uma pequena chama, dançando com uma intensidade que evocava memórias ardentes. Aurien falou com a voz calma, mas firme. O Razi protegeu você enquanto o carro capotava, mas não teve tempo de sair de dentro dele e acabou sendo ferido pela própria espada. Por que tocou na espada, Inês? Inês suspirou, sentou-se no sofá, abraçando a mochila contra o peito, como um escudo contra as emoções que a assolavam, uma mistura lancinante de gratidão e culpa que a sufocava, o peito apertado pela visão de Raziel ferido por sua causa, e respondeu com sinceridade. Ouvi a voz do Sariel chamando Raziel pela espada. Eu ia pegá-la para responder. Aurien sentou-se ao lado dela, os olhos sérios carregados de uma melancolia ancestral que refletia séculos de perdas e batalhas, uma tensão interna que a fazia reviver o horror do passado, e disse: Não foi a voz de Sariel que ouviu, era a foice. Seu ato imprudente de tocar a espada acabou salvando a vida do Razi. Inês a encarou confusa, o coração acelerado por uma onda de dúvida que a corroía como um veneno lento, misturando alívio ao pavor do quão perto estivera do abismo, e falou: Eu não entendo. Aurien colocou o pedacinho de vidro em um dos bolsos da mochila e explicou com paciência. Sua voz carregada de lembranças que a pesavam como correntes invisíveis, revivendo o tormento de ver entes queridos aprisionados.
Aquelas armas se comunicavam entre si, como o Sariel e o Raziel. Elas eram irmãs. A foice e a espada podiam proteger os dois. Mas Raziel nunca gostou da ideia de se fechar em casulo. Por isso, ser aprisionado dentro da própria espada foi aterrorizante para ele. Quando Sariel se fechou em casulo pela primeira vez, Razi usou a espada para se comunicar com a foice e assim ter acesso a Sariel. Foi assim que o convenceu a sair e aceitar o castigo. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Através da espada, ele conseguia manipular a foice e até criar uma ilusão poderosa de Sariel, capaz de causar destruição. Eu vi ele usar esse poder. Quando os arcanjos atacaram a foice para alcançar Sariel, a ilusão que Razi criou do próprio irmão, mas usando o poder da foice, enfrentou os arcanjos e os obrigou a se afastar. Se Raziel tivesse ouvido a voz de Sariel e tocado a espada, esse amanhecer, esse agora, não seria possível. Inês suspirou, um alívio misturado ao peso da revelação que a invadia como uma maré fria, dissipando parte da confusão, mas deixando um resíduo de gratidão amarga, e disse: ainda bem que aquelas armas foram destruídas. Nunca mais vou olhar para uma obsidiana do mesmo jeito. Auren sorriu, levantou-se, caminhou em direção à cozinha e disse com leveza: vou preparar uma comida de verdade. Será bem-vinda se quiser ajudar. Inês sorriu, abriu a mochila e pegou o celular, respondendo com humor: Auren, eu não sei cozinhar. Quando não como em hotel, restaurante ou lanchonete, como enlatado. Auren colocou a cabeça para fora da cozinha, arqueando uma sobrancelha, dizendo com um sorriso provocador: mas aposto que sabe usar uma faca. Inês riu, colocou o celular para carregar e seguiu para a cozinha. O som de suas risadas se misturavam ao ambiente acolhedor do sítio, e pela primeira vez em muito tempo havia paz. Uma serenidade tênue, ainda tingida pela tensão das memórias sombrias, mas firme o suficiente para curar as feridas da alma. Quando a comida ficou pronta, o cheiro caseiro e reconfortante se espalhou pelo sítio de Auren em João Pessoa. Uma mistura acolhedora de temperos tropicais e ervas frescas que invadia o ar úmido do meio-dia, evocando memórias de normalidade em meio ao resíduo de caos. O sol equatorial batia forte pelas janelas recém-reparadas, inundando a sala de jantar com a luz dourada, intensa, que dançava sobre as paredes claras e o piso de madeira, criando sombras alongadas que pareciam sussurrar segredos do passado recente. Do lado de fora, o vento suave agitava as folhas das mangueiras no jardim, misturando-se ao zumbido distante de cigarras e ao canto esporádico de pássaros. Uma serenidade aparente que mascarava a tensão subjacente. Uma paz frágil, conquistada a duras penas, que os anjos sabiam ser temporária, apertando seus peitos com uma mistura de alívio e ansiedade latente. Sariel e Tiranael prepararam a mesa com cuidado, ajeitando pratos e talheres como se aquele gesto fosse um ritual preciso de normalidade. Seus corações pulsando com uma gratidão profunda pela camaradagem reconquistada, temperada pelo remorso persistente das batalhas passadas. Raziel abriu o freezer e pegou algumas cervejas. O barulho das garrafas se chocando e ecoando como um convite à descontração. Uma tentativa de aliviar a tensão interna que ainda os assombrava como ecos de asas negras. Todos se sentaram e por alguns instantes comeram como uma família. Uma família improvável, forjada por anjos, caçadores e sobreviventes. Unidos por laços indissolúveis de sofrimento compartilhado. Cada garfada carregada de uma emoção intensa, um misto de alegria efêmera e o peso invisível de missões futuras. Quando terminaram, Auren trouxe uma vasilha de sorvete e distribuiu colheres. A vasilha passava de mão em mão, cada um tirando uma colherada e rindo da simplicidade daquele gesto.
Foi então que Auren, com um olhar curioso, perguntou: Como você caça, Inês? Como encontra os que precisam de ajuda? A vasilha chegou até Inês pela segunda vez. Ela tirou uma colherada e respondeu com naturalidade, mas a determinação firme em seus olhos. Eu tenho uma caixa postal, e-mail e mensagens de texto. Sem redes sociais, sem bate-papo. O celular é apenas para usar o GPS, mapas, pesquisas e ver qual o próximo trabalho. Sempre tem algum pedido de ajuda na caixa postal ou no e-mail. Sariel, ao tirar sua terceira colher de sorvete, passou a vasilha para Tiranael e completou com um sorriso. Não esqueça dos que encontramos no caminho, nos postos de gasolina. Raziel balançou a colher divertido. E os que brigam do lado de fora dos restaurantes? Inês riu e Tiranael acrescentou. E também ajudamos padres que são perseguidos por Oni. Raziel balançou a cabeça afirmativamente, bateu palmas e falou com um orgulho teatral. Essa ajuda foi épica. Você e a Inês estariam mortos se não fosse eu com minha entrada triunfal, atravessando minha espada no coração da criatura. O riso foi geral, ecoando pela sala e quebrando qualquer resquício de tensão. Uma liberação coletiva que aliviava o peso acumulado em seus peitos, transformando o remorso em uma camaradagem reconfortante, embora uma ansiedade sutil persistisse, como se soubessem que a estrada os chamaria em breve. Enquanto Inês e Auren tiravam a mesa, Raziel e Sariel se levantaram para lavar os pratos, conversando e trocando provocações amistosas, seus corações pulsando com uma alegria genuína temperada pela profundidade de laços fraternos reconquistados. Tiranael se acomodou no sofá, observando o celular de Inês que estava carregando. De repente franziu o senho e disse: Inês, seu celular está cheio de mensagens do Padre Felipe. Inês caminhou até a sala, pegou o aparelho e acessou a caixa de mensagens. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto ela lia, a expressão mudando de curiosidade para seriedade, uma transição que estilava nos outros uma tensão crescente, como se o ar se tornasse mais pesado com a iminência de um novo desafio. 20 minutos depois, ela levantou o olhar, discando para o Padre Felipe. Sua voz firme quebrou o clima descontraído. Então, caçadores, estamos de volta à estrada e vamos sair daqui a meia hora. Nosso destino, São Joaquim. O grupo se entreolhou e a sensação foi imediata. A paz do sítio havia terminado. Uma onda de determinação feroz misturada à excitação ansiosa invadindo seus peitos, como se o chamado da estrada os despertasse de um sonho breve. O sol do meio-dia iluminava seus rostos determinados. O ambiente ao redor, com sua luz dourada e brisa suave, agora carregado de uma energia elétrica, testemunhando o recomeço de sua jornada eterna.